Eu fiz a prova do Enem de 2025 e já vou logo falando pra vocês. Que prova foi aquela? Salve pessoal, aqui é o Samuel Trindade e hoje vou falar sobre a minha experiência no Enem 2025. Antes de tudo, eu já peço para você se inscrever no meu canal, deixar o like e ativar o sino das notificações. A gente já tá quase perto dos 100 inscritos e essa é uma meta que eu quero bater antes de junho de 2026. Eu conto com você aí. Salve pessoal, meu nome é Felipe Brito, narrador provisório, já que nosso amigo que narrava os vídeos anteriores desapareceu. O criador ficou com preguiça de continuar gravando os áudios para o vídeo, e passou essa responsabilidade para mim, então tudo que for dito aqui será no ponto de vista dele. Vamos começar. Para não enrolar muito, já irei direto ao ponto, ou seja, no dia da prova. Eu não estava tão nervoso nesse dia, já que eu era treineiro, então a prova não valeria nada, e também porque já fiz a prova em 2024, então eu já estava acostumado com a experiência. Diferente do ano passado, eu fiz a prova desse ano bem longe de casa, tipo uns 30 minutos de distância, fazendo com que eu tivesse que sair mais cedo. Ao chegar lá, a primeira coisa que eu fiz foi revisar repertório, até porque eu não queria dar branco na prova, ainda mais na redação, que eu considero como um talento meu, tipo, olha essa nota de 2024. Eu vi que tinha um mano que eu conhecia por lá, e fiquei conversando com ele até dar 12h45, para eu poder entrar na sala de boa. A partir daqui vocês já sabem o que acontece, segundos que parecem minutos, minutos que parecem horas, e nada da prova começar, até que uma das aplicadoras começou a falar umas informações gerais sobre a prova. Aquelas informações que qualquer um sabe, aí demorou mais um pouco para os cadernos chegarem, e quando chegaram, pediram para alguém verificar se os envelopes com os cadernos da prova estavam violados. Eu me voluntariei para isso, e o resultado foi o óbvio, nenhum envelope havia violação. Assinei a ata de sala e voltei para minha carteira, só esperando a entrega dos cadernos, e mais um pouco de espera. O caderno vinha para fulano, para cicrano, para beltrano, até todas as provas estarem entregues. A frase já estava transcrita, a cor do caderno já foi marcado e o cartão resposta já estava destacado, até que o sinal finalmente tocou. Fui até a página com a proposta de redação, até eu ver o tema Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Eu me senti no paraíso, pois eu escrevi uma redação relacionada a esse assunto recentemente. Mas essa parte da redação vou deixar para depois, vou falar primeiro das questões de linguagens e humanas. Começando por linguagem estrangeira, eu achei as questões de inglês muito fáceis, tanto que gabaritei inglês. Mas o meu problema foi pensar que linguagem seria a mesma coisa do ano passado, até ver essa Bíblia e 5 questões para resolver com base nela. Aí eu fiquei igual o G1. Eu tô fudido. Tirando essa parte, o lado de linguagem estava realmente de boa, com publicidades como Você entra Fernando e sai Pessoa, uma arte que envolve azulejos e carne, um banco em forma de tatu, uma criança falando daí em todo o texto, um cara com medo de seu futuro, e muito mais. Uma coisa que notei em Humanas ano passado, é que não havia muitas questões de filosofia clássica e moderna. Nesse ano, apareceram várias questões, como formas de governo de Aristóteles, um conceito básico sobre os pré-socráticos, uma questão falando sobre David Hume, entre outros. Percebi também que a história estava bem mais interpretativa, tornando-se necessário que você soubesse interpretar e de que assunto aquela questão se tratava. Agora vamos falar da redação, que, como eu já disse, eu amei o tema. Tá, mas como eu escrevi a redação? Bom, eu comecei a introdução com uma simples afirmação: existem diversas perspectivas acerca do envelhecimento no Brasil, porém as perspectivas que mais predominam na sociedade são as negativas. Aí dei um exemplo de visão negativa. E no outro período eu falei que esse é um problema que o Brasil enfrenta e que suas principais causas devem ser mitigadas para que o país não sofra impactos. Um parágrafo de introdução bem preguiçoso, como podem notar, mas fazer o quê? Agora vamos aos 2 parágrafos de desenvolvimento,
que podem ser feitos das seguintes formas: uma causa em cada parágrafo, uma consequência no mesmo estilo, ou causa em um parágrafo e consequência no outro. Eu escolhi fazer um parágrafo de causa e outro de consequência, já que na hora eu não consegui pensar em duas causas. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu decidi apontar a má influência midiática como principal causa, e para isso eu usei essa obra de arte. Velho pançudo! O que disse? Velho pançudo! Velho pançudo! Essa foi muito... Sim, eu usei Chaves para evidenciar má influência midiática porque lembrei dessa cena kkkkkkkk. Aí eu citei o seriado pois existem algumas piadas envolvendo idosos. Aí como você tem que pensar como militante em uma boa parte dos temas, eu problematizei essas piadas afirmando que elas podem influenciar a sociedade. Agora vamos ao segundo parágrafo de desenvolvimento, no qual, como eu já falei, eu citei as consequências das perspectivas negativas. Aí que já começa a decadência, porque errei o nome da autora no repertório. Eu ia citar A Velhice, escrito por Simone de Beauvoir, mas coloquei que era escrito por Clarice Lispector. Eu não aguento mais. Aí depois de eu ter explicado do que a obra se tratava, eu citei consequências como etarismo e violência contra idosos. Depois, eu encerrei o parágrafo dizendo que o Brasil encara a realidade da obra. Agora finalmente cheguei na conclusão. Vou dar um mini resumo. Eu disse que era necessário algum tipo de intervenção para conter o problema. Para isso, escalei como agentes o governo federal e o Ministério da Educação, inclusive detalhei o agente. Aí já foram 2 requisitos. Vamos aos próximos. Como ação coloquei que eles poderiam criar campanhas educacionais relacionadas à importância do idoso na sociedade, por meio de palestras nas escolas e postagens nas redes sociais, e só falta o efeito. Que coloquei que essa intervenção tinha a finalidade de romper os estereótipos negativos sobre o idoso no Brasil. Até que finalmente fechei a redação dizendo que assim, a realidade brasileira não será como a realidade da obra Velhice. Ufa, muito texto, mas ainda não terminamos, ainda falta o dia 2. Finalmente chegamos ao segundo dia, nada fora do normal, mesmo esquema da preparação para o primeiro dia. O que mudou foi apenas quem verificou os envelopes, que foi um outro cara. Agora vamos direto ao ponto. Que prova cansativa. Eu não sei se só eu senti isso, mas o segundo dia desse ano estava mais cansativo do que o do ano passado. Uma curiosidade que ninguém perguntou, eu peguei caderno verde nos 2 dias. Tá, chega de enrolação, vamos logo continuar. Vou começar falando sobre a área de ciências da natureza, que percebi que mudou bastante, envolvendo assuntos como química nuclear, carência de vitaminas, leis de Mendel, entre outros. Tinha uma questão bacaninha com tirinha da turma da Mônica também, envolvendo ondulatório. Nessa área do conhecimento, apenas uma questão foi anulada, graças ao nosso querido, se é que posso chamá-lo assim, Edcley Teixeira, que vou falar um pouco sobre ele depois. Matemática não impressionou tanto, mas eu achei mais fácil do que ano passado, mas não sei se é porque eu sabia mais assuntos do que antes, ou se realmente facilitaram. Algumas questões que, na minha opinião, se destacaram foram: número de vértices do poliedro de Johnson, código de identificação de um visitante, cubo que se move, questão citando o recorde de Usain Bolt, uma de função tangente e uma com opções de lanches. Nessa área, apenas 2 questões foram anuladas pelo mesmo motivo da questão de natureza. Mesmo eu achando a prova fácil, eu acertei menos da metade no segundo dia. Agora vamos ao número de acertos dos 2 dias, e depois compará-los com os números do ano passado. No dia 1, fiz 54 acertos, dando 60% de acertos na prova, sendo a maioria dos acertos em linguagens. Já no dia 2, fiz apenas 41 acertos, menos da metade da prova. Comparando com o ano passado, o dia 1 não houve uma evolução significativa, já que fiz 52 acertos ano passado. Já no dia 2, ocorreu uma grande evolução, pois o número de acertos saltou de 32 para 41, 9 acertos a mais. Conclusão: doeu mas não matou, que venha o Enem 2026 valendo tudo.
entanto, a prova desse ano não foi uma prova qualquer, pois alguns dias depois do dia 2, começaram a circular rumores na internet de um possível vazamento de algumas questões em uma live no YouTube. Essas questões idênticas foram divulgadas por um mentor chamado Edclay Teixeira, um estudante de medicina que fez a prova do Prêmio CAPES Talento Universitário e, entre aspas, memorizou as questões dessa prova para colocar em suas mentorias. Ah, mas deve ser coincidência. Você pode estar falando agora, mas as questões são tão iguais que até os números das questões são iguais aos que apareceram na prova. A notícia teve uma repercussão tão alta que alguns estudantes estavam pedindo a anulação da prova, algo que não ocorreu, pois o INEP apenas anulou 3 questões e ficou por isso mesmo. A Polícia Federal foi acionada para investigar o suspeito, agora é só esperar no que vai dar. Enfim pessoal, este foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, uma coisa antes das últimas palavras, durante todo esse vídeo, se você procurar bem, encontrará mais uma surpresa, é mais uma das pistas do futuro deste canal. Enfim, é apenas isso, fiquem com Deus. Tchau!